A aprovação da PEC pela Câmara, ela já tinha passado no Senado, veio demonstrar como é possível se governar na base da negociação e não da intolerância. É o que parece vir demonstrar o novo governo que assume agora no dia 1º de janeiro. Realmente é dar nó em pingo d'água, neste caso específico aqui do Congresso. Porque o governo assume absolutamente minoritário entre os congressistas. Se a gente for contar a base governista ali, né, ainda que sendo um Congresso que já está em final de mandato, seria o quê? Seria a oposição de hoje em torno de 120 mil parlamentares, eu digo deputados, no máximo. E aí foi possível se aprovar uma emenda constitucional, por exemplo, aqui por 331 votos contra 168. E aqui vem mais a força da negociação, da humildade, não é? Dos novos tempos, que, francamente, deverá superar toda a arrogância que a gente presenciou até aqui, não só no âmbito político, mas no âmbito da sociedade, da cidadania, de uma forma geral. Agora, qual é a importância dessa PEC da transição? Ela simplesmente dá condições concretas ao novo governo de começar a governar, ou seja, dá dinheiro para que o governo financie aqueles projetos prioritários, não só da Bolsa Família, mas como também de outros que estavam aí paralisados, como a farmácia popular, o programa Minha Casa Minha Vida, etc. Vejamos aqui esse material do Globo dizendo: o texto autoriza despesas fora do teto de gastos. A regra que limita o crescimento dos dispêndios públicos. A proposta é considerada a prioridade do governo eleito, pois abre caminho não só para a manutenção do pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600, como para o aumento real do salário mínimo e a recomposição. É bom que se diga que o aumento real do salário mínimo ficou congelado durante todos os 4 anos desse governo. E mais dos 3 do Temer, aquele governo que assumiu com o golpe que foi dado na presidenta eleita Dilma Rousseff. Então, para o aumento real do salário mínimo e a recomposição de verbas para programas como a Farmácia Popular e o Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. No orçamento proposto pelo atual governo de Jair Bolsonaro para 2023, não havia recursos suficientes para esses objetivos, diga-se de passagem. Ao aceitar a redução do prazo, o governo eleito será forçado a negociar novamente com o Congresso para garantir recursos para 2024. Olha aí novamente a capacidade de negociação do governo. Primeiro, o Lula tinha pedido 4 anos, para que houvesse uma estabilidade e não fosse necessária a convocação de nova rodada de negociações. E depois ficou para 2 anos, E finalmente, já que com água no pescoço, os petistas e governistas, de uma maneira geral, foram obrigados a aceitar a imposição quase ali, mano militar do Congresso, de que será apenas 1 ano. Isso também é importante, porque mostra a flexibilidade de que é capaz o novo governo. A gente vê também que essas negociações ocorreram num ambiente muito tenso. O Supremo Tribunal Federal tinha acabado de declarar inconstitucional aquela coisa do orçamento secreto. Aquilo
atendia aos parlamentares, né? A maioria dos parlamentares se viram atingidos, né, nas suas pretensões, não do atual, mas do futuro Congresso, que era justamente de ter aquela verba fabulosa, ilegal, mas fabulosa. De qualquer maneira, o governo foi também humilde em aceitar aquela situação, não é? E também algumas imposições dos próprios parlamentares. Porque também o Supremo havia dado ao novo governo, não é, a faculdade de, no caso de essa emenda não ser aprovada, o que aconteceria? O governo teria essa faculdade de baixar por medida provisória essa abertura aí no orçamento, essa abertura de gastos, no teto de gastos, e que realmente é uma fábula, é uma soma fabulosa. No total dá 193,7 bilhões de reais. Gastos, situação em que 193,7 bilhões de reais, né, que estará à disposição do governo para gastar. Não gastar, mas investir, não é? É a palavra adequada. E aqui uma outra demonstração de as coisas que estão indo bem para a posse, porque ainda há gente que duvida que a posse poderá ocorrer diante dessas ameaças aí, né, de alguns setores antidemocráticos que insistem em cutucar a onça com vara curta. Então diz aqui que Lula e Janja, né, Lula é o presidente novo, o presidente aí que vai assumir, e Janja, sua esposa, visitam Granja do Torto, onde casal planeja ficar até a posse. Essa Granja do Torto aqui é histórica, não é? Porque nela moraram alguns presidentes, o próprio Lula, que não gostava muito do Palácio da Alvorada, morava a maior parte na Granja do Torto. E ali também feita, não é, um conjunto de residências feita para o presidente ou seus principais auxiliares. Lá também morou o primeiro-ministro Tancredo Neves e até o vice-presidente João Goulart em 1964. Antes de ir para o Alvorada, ele também morou na Granja do Torto. E mais que o Lula atualmente, o Jango, que era homem do campo, preferia ficar na Granja do Torto, porque se diz ser um local muito aprazível. Vamos ver o que diz também esse material aqui. Por tradição, o Torto hospeda o presidente eleito até que ele seja empossado. O local era ocupado pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que voltou para o Rio de Janeiro na última sexta-feira e já avisou que não vai mais voltar a Brasília. Aqui está a foto da Granja do Torto. E diz a notícia: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a socióloga e futura primeira-dama Rosângela da Silva visitaram a residência oficial da presidência na Granja do Torto, em Brasília, nesta terça-feira. Lula planeja se mudar para o local até o dia da posse, 1º de janeiro, e precisava inspecioná-lo. Aqui foi também outro tipo, né, de pressão que havia ali contra o novo governo, porque a decisão histórica, prática, seria a de liberar o Lula para morar já na condição de presidente eleito, porque ele fica aí exposto, né, num hotel, né, inclusive aquelas ameaças. A gente sabe que Brasília foi assaltada por um grupo violento ali, próximo ao presidente da República, e que queimou aqueles carros e deixou aquele ônibus pendurado, não é? Aquilo realmente marcou historicamente as fases de posses presidenciais no Brasil. Então, essa casa aqui, essa Granja do Torto, deveria ter sido, não é, aberta, colocada inicialmente à disposição, disponibilizada para o presidente, logo que ele foi eleito.